buscar a Deus. Então deixar de orar é o mesmo que entrar em decadência espiritual. Deixar de orar levará a pessoa a um esfriamento, a um desinteresse pelas coisas do reino de Deus. Deixar de orar, tomar o tempo que é da oração para outras coisas, é a pessoa ir fraquejando aos poucos, esfriando na fé, desanimando, tendo o desinteresse, junto com o esfriamento, passa a fazer parte da vida dela. E ela então agora já não, a partir daquele momento que ela está deixando de orar, de buscar a Deus, de consagrar a sua vida a Deus em oração, as coisas do reino, aquilo que é espiritual, aquilo que ela deveria colocar em primeiro lugar na sua vida, como a Bíblia mesmo diz, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, isso vai perdendo valor na sua vida. Então ela não passa a ter mais interesse pelas coisas espirituais. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa começa a deixar de orar. Todos que naufragaram na fé começaram pelo abandono da oração. Todos os que afundaram espiritualmente na fé, o começo deles começou com o abandono da oração. Eu oro hoje, não deu tempo, eu oro amanhã não deu tempo, eu oro amanhã, não posso orar de manhã, eu oro à tarde, chega à tarde não pode porque tem alguma outra coisa, vou orar de madrugada, chega de madrugada não oro porque está cansado. Então a pessoa ela vai desistindo da oração. Quando ela percebe, ela já está vazia, ela já não tem mais força para orar, ela já não tem mais vontade para orar, ela já não tem mais prazer na oração. E o que vai acontecer com a pessoa assim? Ela vai naufragar na fé, ela vai afundar espiritualmente, porque ela não vai ter interesse em buscar a Deus, ela vai entrar numa decadência espiritual muito grande, porque ela não tem mais interesse em buscar a Deus, o reino de Deus já não é mais prioridade na vida dela. Por quê? Simplesmente pelo fato que ela deixou de orar. É verdade ou não é? Nota, se você passar 2, 3 dias para orar, se uma pessoa que passa 2, 3 dias para orar, quando ela vai orar, dali a pouco ela não tem nem palavras para orar, ela se sente desesperada no momento da oração, ela não tem mais aqueles desejos, parece que falta palavra, parece que sumiu a palavra, ela não tem nem mais palavra para colocar em oração. Mas quando ela é uma pessoa que tem o hábito da oração, de orar, de clamar, de buscar a Deus constantemente, essa pessoa, o que acontece com ela? Ela passa a ter prazer na oração, porque a oração leva ela a ter intimidade com Deus, vida com Deus, e isso faz dela também uma pessoa que passa a ter compromisso com Deus. Ela passa a amar as coisas espirituais, ela não passa a fazer as coisas para Deus por um simples, vamos dizer assim, por uma simples questão de obrigação, mas ela passa tudo que ela faz para Deus, ela faz porque ela ama fazer, porque ela tem o quê? Comunhão com Deus através da oração. Quem não ora, quem principalmente no nosso tempo, é verdade? De tanta distração, de tanta coisa para fazer com que a pessoa perca o foco. Se nós não orar, se nós não clamar, qualquer um de nós, o pastor, a igreja, qualquer um, o diácono, qualquer um que seja, vai cair num esfriamento espiritual. E aí vem uma coisa, até mesmo para aqueles que estão na igreja ou aqueles que trabalham na igreja, existe uma coisa muito importante a observar entre o trabalhar para a igreja e o trabalhar para Deus. O trabalhar para a igreja é quando eu faço as coisas quando dá, mas o trabalhar para Deus é ir além dos meus compromissos, até dos meus problemas. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, o reino de Deus em primeiro lugar, a situação cotidiana do dia a dia, isso não me faz distrair, tanto para a oração, quanto para o compromisso com a igreja. Mas quando eu deixo de viver dessa forma, e acho que o que eu faço, mas se eu preguei um dia da semana, ou eu fui no culto uma vez no dia da semana, ou eu fiz isso, ou fiz aquilo, isso já é suficiente? Não, de maneira alguma. Pessoas que pensam isso, elas estão trabalhando para a igreja, não estão trabalhando para o reino de Deus, e nós temos que trabalhar para Deus, logicamente, automaticamente, trabalhando na igreja, fazendo as coisas que são para a glória de Deus na igreja, mas colocando o nosso compromisso com Deus acima de tudo, acima de qualquer situação da nossa vida, porque se não for assim, aonde nós vamos chegar? Aonde a igreja
vai chegar? Que espiritualidade nós vamos ter na nossa vida? Se nós não temos um verdadeiro temor e um compromisso de buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, a igreja do nosso tempo, a igreja dos nossos dias, os crentes atuais, acho que nós precisamos fazer uma revisão da nossa vida espiritual, para que a gente possa observar, analisar verdadeiramente como nós estamos andando e vivendo na casa de Deus, na presença do Senhor. Coloquei outra coisa aqui. Você já pensou, eu falando aqui, você estando doente, de repente você ouve da boca de um profeta que você vai morrer? Já pensou? Ao ouvir esta palavra da boca do profeta Isaías, enviado por Deus para falar ao rei, o que faz Ezequias? Ele vira para o canto da parede e ora ao Senhor e chora muitíssimo. Ele chorou. É uma das coisas que talvez hoje está faltando na vida nossa, uma lágrima. Tem muito crente seco, que ele não derrama uma lágrima, ele não sabe o que é derramar uma lágrima na presença de Deus, ele não sabe mais o que é chorar na oração, ele não sabe o que é mais no seu clamor, naquele momento que entre ele e Deus. Vamos até colocar uma coisa aqui, por que isso está acontecendo? Porque até mesmo que a oração de hoje é uma oração assim de vapt-vupt, não dá nem tempo para ter esse prazer na oração, de sentir o Espírito Santo tocar lá no fundo da alma, de reconhecer nossas misérias, de reconhecer nossas faltas, de reconhecer nossos pecados, de humilhar diante da presença de Deus, sabe? Porque a oração está sendo coisa assim, momentânea, 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, pronto, acabou, já fiz o muito, parece. É preciso que nós entramos na intimidade com Deus na nossa oração, e que nós não venhamos esperar o dia difícil chegar para isso ter que acontecer, que nós não venhamos esperar o momento de dificuldade chegar, o mal chegar, a doença chegar, o problema chegar, a adversidade chegar, para que daí a gente não tendo mais saída, não tendo mais para onde correr, não tendo mais a quem buscar, porque tem situação na vida, hoje ainda nos tempos modernos, que só Deus, quando coloca a mão para mudar a história da pessoa, isso seja numa doença, seja em um problema, seja lá uma série de coisas, só Deus pode mudar, só Deus pode entrar com providência na vida de uma pessoa, porque tem coisas que ainda continua difícil para o ser humano, para o homem. Portanto, a própria Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então Ezequias, nesse momento aqui, ele não tem mais saída. Ele não tem mais saída, não tem mais para onde ir. A sentença já havia chegado para ele. E isso prova, meu irmão, que isso prova para todos os seres humanos que um dia todos vão partir. Um dia todos vão enfrentar uma situação e vão partir daqui. Eu não sei como cada um de nós vamos, mas cada um dia vai partir daqui. Mas que estejamos preparados, porque talvez muitos não tem a oportunidade que o profeta, aliás, que o rei Ezequias teve, não é verdade? De ter aquele momento de oração, de clamor, aonde ele conseguiu consertar a sua vida com Deus. Por quê? Porque o que o profeta diz? Conserta a tua casa. Não foi o que ele falou? Conserta a tua casa. Tem muita gente que está faltando consertar a casa. Tem muita gente que está na igreja, mas está com a casa destruída, a casa espiritual. Tem muita gente que está na igreja, mas a sua vida espiritual, ela precisa de um conserto rapidamente com Deus, antes que chega o dia em que ela talvez não possa ter tempo. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Não estou sendo, não, é verdade, a realidade é isso. Portanto, é aquilo que eu acabei de dizer, que nós devemos olhar nossas misérias, nossas mazelas, olhar para a nossa vida, olhar a nossa condição de ser humano, que muitas das vezes pecamos, erramos, falhamos contra Deus, contra o próximo, e muitas das vezes não queremos enxergar nossas fraquezas, nossas faltas, nossos erros. Por isso que Deus falou para Ezequias: conserta a tua casa, porque você vai morrer. E quando ele ouve isso, ele volta para o canto, e a Bíblia não diz o que ele orou, né? Ele deve ter feito, ele orou ali, não apenas com essas palavras, ele deve ter orado mais, falado mais com Deus.
E ele, ao virar para o canto, ele ora e chora, muitíssimo. A Bíblia diz que ele chorou muito naquele momento. A oração dele, o clamor dele, as lágrimas dele, fez com que Deus mudasse a sentença. Porque o profeta Isaías, que ia saindo, indo embora, já tinha entregado a mensagem, já tinha entregado o que Deus havia mandado ele dizer, já ia indo embora. Deus agora fala novamente com o profeta e diz para ele: volta. Eu ouvi a oração de Ezequias. Eu ouvi a oração de Ezequias. Eu ouvi quando ele virou para o canto, o profeta não tinha visto, né? Porque deu o recado e foi embora. Mas Deus havia ouvido o clamor, a oração e as lágrimas de Ezequias, quando ele virou para o canto, olhando para a parede, não é verdade? E aí ele chora, e Deus então manda o profeta voltar agora e trazer uma outra mensagem para ele. Deus pede para Ezequias colocar sua casa em ordem. Algo estava errado em sua casa, no seu reino ou na sua própria vida. Meu irmão, a Bíblia diz uma coisa muito séria: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. É muito importante quando a nossa oração, aquilo que eu já sempre falei, ela tem base bíblica. Nós temos que pegar a revelação da palavra, sabe, e levar para dentro do nosso coração, meditando na palavra, porque a Bíblia diz claramente que devemos meditar na palavra. O segredo da vitória dos homens de Deus foi essa, e Deus revelou isso ali mesmo para Josué, quando Deus disse para ele: Josué, medita na minha palavra, porque a minha palavra vai te conduzir, por onde quer que você for. Mas ele já disse uma coisa: medita dia e noite na minha palavra. E a Bíblia não diz: guardei a tua palavra no meu coração. O próprio os Salmos, Salmos 90, Salmos 119, acho que o versículo 11, não me engano, diz assim: o 111, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o nosso segredo é guardar a palavra. E quando a gente for orar, a gente tem que orar com base bíblica, dentro daquilo que a Escritura está falando, já como comentei outro dia aqui, seja sobre prosperidade, seja sobre cura, seja sobre libertação, seja sobre o que for, é necessário conhecer a palavra, porque Deus, Ele age na nossa vida de acordo com a sua palavra, não é verdade? Deus não muda a sua palavra. Quem tem que adequar a palavra de Deus somos nós, porque Deus não muda a sua palavra. Então, aqui voltando para Ezequias, algo estava errado, que precisava ser consertado. E quem sabe, como eu já disse, nós temos que olhar para a nossa vida com sinceridade e com temor de Deus, e enxergar quantas coisas, quem sabe, nós precisamos mudar. Quantas coisas, quem sabe, na nossa vida, na nossa casa, nós precisamos mudar. Porque não dá para dizer que servimos a Deus e muitas das vezes temos a nossa conduta, ou temos até mesmo, sabe, a nossa forma mais religiosa de servir a Deus do que mesmo ser espiritual. Muita gente, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, ela é mais religiosa do que espiritual, porque o homem que é espiritual, a Bíblia diz que esse busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele compreende as coisas do Espírito, aquilo que o homem natural não compreende, ele compreende, mesmo sabendo que muitas das vezes ele não é compreendido pelos outros, porque nem todo mundo não vai ter a mesma fé e o mesmo conhecimento que o outro tem. Essas coisas são reveladas a nós de acordo da nossa intimidade que nós temos com Deus. Quanto mais você tem intimidade com Deus, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em obediência, mais Deus então se revela a você, mais Deus se mostra presente na nossa vida, quanto mais nós o buscamos e temos essa intimidade com Ele. Após o profeta lhe trazer esta notícia, Ezequias se volta para Deus pedindo misericórdia, com choro. Aqui você vê Deus disposto a mudar o curso dos acontecimentos em resposta à oração de Ezequias. Ele cancela, em resposta à oração de Ezequias, Deus cancela a sentença de morte. Mas se Ezequias não faz isso,
E se Ezequias não vira para o canto e ora e confessa a Deus e chora muito, falando para Deus a respeito da sua vida, ele teria morrido. O que fez Deus cancelar a sua sentença foi a oração. A oração, veja o poder que a oração tem. A oração toca o coração de Deus, a oração move o coração de Deus. Sabe, na quarta-feira aqui, nosso culto de oração, meu irmão, que nós possamos valorizar os nossos 30 minutos de oração, que nós possamos verdadeiramente, como a Bíblia diz assim, colocar até mesmo, se for preciso, a boca no pó. É porque a Bíblia diz que Deus exalta os humilhados, aquele que se humilha diante da presença dEle, é exaltado por Ele. Mas aquele, meu irmão, que muitas das vezes não procura, sabe, interessar pela oração, pelo clamor a Deus, vai ficando raquítico, desanimado, sem força, sabe? Oração é alimento. Imagina você ficar uma semana sem comer, o que vai acontecer? Você fica doente, você vai ficar anêmico, você vai ter um problema, você não vai conseguir nem andar, você vai ter que andar, vai ter que estar escorando pelas paredes. A mesma coisa é a vida espiritual. O homem que não ora, a mulher que não ora, ele vai ficando sem força para a caminhada, e aí basta uma chuvinha, um ventinho, ou qualquer outra coisa, sabe? Sabe o que eu observo na vida das pessoas? Que muitas das vezes qualquer coisa lá fora, de tão pouco interesse, tira a presença dela da igreja. Qualquer coisa que aconteça lá fora, na vida dela, ou ela esteja passando por alguma situação, aquilo é suficientemente para que tire ela da presença de Deus. Eu não entendo muitas das vezes o valor que as pessoas dizem que dão em Deus, o valor que as pessoas dizem, o tanto que nós muitas das vezes em palavras, em cânticos, não é verdade? Ou até mesmo, quem sabe, na nossa oração, ou tanto que nós confessamos para o Senhor: Senhor, eu te amo mais que a minha vida, mas não tem demonstração disso. Não adianta dizer que eu amo se não tiver demonstração desse amor, não é verdade? Não podemos. Então quando eu digo: Senhor, eu te amo mais que a minha vida, isso tem que ser provado em atos e atitude. E atos e atitude eu tenho que provar que verdadeiramente eu amo o Senhor. Lembra bem quando você namorava? Não é verdade? Quando você namorava, tinha chuva que te parava? Tinha chuva, tinha vento, tinha alguma coisa que parava você de querer ver o teu amor? Não tinha, porque você não olhava a circunstância do acontecimento em volta do que estava ocorrendo. A presença daquela pessoa junto de você era tão importante que você enfrentava tudo isso. E agora, eu queria que isso fosse assim. Eu queria que as pessoas fossem assim em relação às coisas que são de Deus, as coisas que são com os compromissos que Deus muitas das vezes coloca nas nossas mãos. A presença da pessoa num culto, ela é muito importante. A igreja, o povo que adora, o povo que ama a Deus, que busca a Deus, meu irmão, tem que ser um povo unido num só espírito, num só propósito, numa só fé, numa só adoração, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, eu volto a dizer aqui uma coisa: é preciso que muitas vezes nós venhamos consertar a nossa casa, observar que brecha nós estamos deixando aberta na nossa vida, a qual precisa ser tapada. Porque veja bem aqui, através da oração, Deus cancelou a sentença de morte. Olha só, Deus num instante manda o profeta dizer que ele vai para o rei, que ele vai morrer. De repente, a oração daquele homem muda a sentença que estava sobre ele. E o próprio Deus manda o profeta voltar e dizer para ele que vai acrescentar para ele o quê? 15 anos de vida. 15 anos de vida não é pouca coisa não, meu irmão. O camarada já, sei quantos anos ele já tinha, né? Mas 15 anos de vida para quem estava para morrer. É isso que Deus faz, meu irmão. Deus pode mudar qualquer história da nossa vida, da minha vida, da tua vida, se nós tão somente colocar o joelho no chão e clamar e buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. A oração deve ser o nosso primeiro recurso, diante de qualquer situação.
diante de qualquer problema da nossa vida, a primeira coisa que devemos fazer é buscar o recurso de Deus em oração. Clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, diante de qualquer problema da minha vida, da tua vida, a primeira atitude é dobrar os joelhos e falar com Deus e buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, porque daquela oração, daquele joelho dobrado, através daquela oração, Deus vai nos dar estratégia, Deus vai nos dar direção, Deus vai nos dar sabedoria, e nós vamos vencer aquela situação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso orar. Como? Aí eu faço uma pergunta aqui: como você agiria diante de uma situação assim? Que atitude, se isso de repente tivesse acontecido com um de nós que estamos aqui, que atitude nós tomaríamos diante dessa situação? Pessoas condenadas à morte, que tiveram suas vidas mudadas pelo Senhor. Aqui eu vou falar outra coisa aqui. Pessoas condenadas à morte. Mas deixa eu falar aqui, diante dessa situação, como você agiria se de repente o profeta chegasse, fosse você no lugar de Ezequias, o profeta chegasse e falasse isso? O que nós faríamos? O que nós faríamos se isso chegasse até nós? Olha, prepara, porque você vai morrer. Está chegando o teu dia, está chegando a tua hora, esse é o teu momento, e você vai embora daqui. Como nós agiríamos diante de uma palavra dessa? Agora veja aqui uma outra coisa: pessoas que estavam condenadas à morte e tiveram suas vidas mudadas pelo Senhor. Veja bem, aqui em Marcos, no capítulo 5, 24, está falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos ela tratava, não tinha cura. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior, gastando todo o seu dinheiro, todos os recursos que ela tinha, e não havia cura, não tinha saída. Mas que de repente um dia lhe surge uma oportunidade, não é verdade? Lhe surge uma oportunidade, e aquela mulher, naquele momento que aquela oportunidade surgiu, ela sai da situação que ela estava, de comodismo, até mesmo já esperando a morte, e ela vai até Jesus. Esta mulher, cansada de sofrer, tomou a atitude de ir até Jesus, e por isto foi curada da sua doença, que ela tinha há 12 anos. Agora ela passa a viver bem. Então veja bem uma coisa, eu sempre disse que as coisas, elas acontecem através da atitude. Pessoas que não têm atitude, vamos voltar aqui para a questão da oração, de clamar, de buscar a Deus, nota, a vida dela vai ser sempre a mesma coisa. Ela vai passar anos e anos, e a vida dela não vai mudar nada. Ela vai viver muito tempo dentro da igreja, mas a vida dela em si não mudou nada. Ela não viu Deus mudar nada, ela não viu coisas grandes acontecer, ela não viu milagre acontecer, ela não viu coisas tremendas acontecer na vida dela, nem daqueles que estão de volta dela, porque ela não teve atitude suficiente de querer mudar o fato da sua história, da sua vida, até mesmo mudar no sentido de mudar a própria vida espiritual para melhor do que ela foi ontem. Essa mulher aqui, cansada já daquela situação, a oportunidade surgiu na vida dela, e era aquela oportunidade. Se ela deixa passar aquela oportunidade, ela certamente havia morrido, mas ela soube aproveitar aquela oportunidade. O que ela disse consigo mesma? O que ela falou para ela mesma? Se eu tão somente chegar até onde está aquele homem e tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então ela determinou pela fé que se ela fosse até Jesus e tocasse ali, mas ela teria que enfrentar a multidão, ela teria que enfrentar ela mesma, a doença que ela tinha, porque aquilo já havia desgastado muito a saúde dela, estava bastante debilitada, mas ela não podia olhar para a circunstância. Quem olha para o vento não semeia, quem olha para a circunstância não é capaz de chegar aonde Deus quer levá-lo.
Quem olha para a circunstância não é capaz de viver o que Deus tem para a pessoa viver aqui nessa terra. Então aquela mulher, ela pega o quê? Eu vou tocar na orla do vestido de Jesus, porque se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. O que ela faz? Sai no meio da multidão. Jesus parou? Não, Jesus não parou ali. É como a própria história de Bartimeu. Bartimeu cego, sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ele ouve um movimento de algo que estava acontecendo, porque ele não via, mas ouvia muito bem. E ele então pergunta: o que está passando aí? O que está acontecendo aqui em minha volta? E alguém diz para ele: olha, é Jesus. E ele então, naquele momento, o que ele faz? Ele joga ali a sua capa, porque ele viu naquele momento a oportunidade de mudar a sua vida. Ele joga a sua capa, e ele então sai clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que aconteceu? Jesus não parou. É por isso que a Bíblia está dizendo: clama a mim. Clamar é clamar em alta voz, é gritar, é falar alto, é dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. É ser como Jeremias 33:3: clama a mim, eu responder-te-ei. Ligação direta ao céu. Até que chegou o momento, Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando Jesus manda chamá-lo, quando ele chega até Jesus, Jesus então pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele poderia dizer assim: Senhor, olha, eu gostaria que eu tivesse dinheiro para me comer, porque um homem naquela época, sentado à beira do caminho, ele deveria passar fome, passar sede, passar frio, ele deveria dormir no sereno. Poderia dizer assim: Senhor, me dá dinheiro para me comprar uma casa. Meu irmão, a oração ela precisa ser objetiva, porque quando a nossa oração ela é objetiva, um monte de outras circunstâncias serão resolvidas através da nossa oração. Veja bem, o que ele fala ali? Senhor, eu quero ver. Porque ele sabia que se ele voltasse a ver, todos os problemas da vida dele, aquilo que afligia ele, dormir no caminho, verdade? Não conseguiu o que comer, nem o que beber, nem o que vestir muitas das vezes, ou ficava longe de casa. Ele sabia que a partir daquele momento que ele passasse a ver, que ele passasse a enxergar, todos esses demais problemas para trás seriam resolvidos. Não seria? Porque ele voltaria a ver. Então é um pedido bastante objetivo, que mudaria a sua vida em tudo. Voltando para aquela mulher aqui, o que ela faz? Jesus está indo e ela enfrenta a multidão para chegar até onde está o Senhor Jesus. Ela enfrenta a multidão, e quando ela enfrenta a multidão, ela vai e toca ali no vestido de Jesus, na orla do seu vestido, e no mesmo instante o milagre acontece. Às vezes, irmãos, pode ter um monte de gente junto, né? Precisando de milagre, de cura, precisando de libertação, e às vezes nem todo mundo consegue alcançar, porque nem todo mundo tem o mesmo propósito de verdadeiramente tocar no Senhor Jesus através da oração, de mudar, como aqui Deus disse para Ezequias: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Muitos que estão na igreja precisam, como eu já falei, precisam arrumar a sua casa, porque muitas das vezes a oração nem resposta tem, porque a casa está bagunçada, a vida está bagunçada, a vida com Deus está bagunçada. Pode até que esteja bem em outras coisas. Ezequias era o rei, o chefão, o poderoso, mas a vida dele com Deus estava bagunçada. Tem gente que muitas das vezes está tudo dando bem na sua vida, a vida financeira está bem, tem uma série de coisas bem, mas a vida com Deus muitas das vezes não está bem. E aqui está o problema, porque quando surgir uma situação na vida e que a pessoa não tiver recurso, ela vai ter que voltar para Deus, e aí ela vai ter que arrumar a casa dela. Então a gente deve ser bastante coerente na nossa caminhada com Deus e examinar nossa vida espiritual, porque não há uma coisa mais importante na nossa vida do que a nossa vida espiritual. Não há algo mais importante do que isso. Você já pensou uma coisa? O quanto é uma coisa muito terrível? Vamos analisar comigo uma coisa. Você pensou que coisa terrível?
É um demônio ter legalidade para entrar na vida de um crente? Você pensou? Que tamanho de brecha que ele dá? Você já pensou que tamanho de oportunidade que essa pessoa cede para o diabo entrar na vida dela? A ponto que depois vai orar, ela vai até se manifestar. Pensa comigo, o que aconteceu? A vida, a casa bagunçada, como Deus falou para Josué, para Isaías dizer para o rei Ezequias: conserta a tua casa, né? Também eu vejo aqui uma outra coisa. Um outro homem que também estava praticamente sentenciado à morte, ali em João 5, do 1 ao 9, que fala daquele homem, daquele paralítico que há 38 anos estava paralítico em cima de uma cama. Você já pensou? O que é viver 38 anos paralítico em cima de uma cama? Hoje tem cadeira de roda, tem cadeira de roda motorizada, não é verdade? A pessoa acaba, hoje tem mesmo paralítico, hoje tem muito mais conforto do que naquela época. Agora imagina naquela época, 38 anos paralítico, levado, colocado ali nas proximidades do tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, porque a Bíblia diz que ali um anjo descia de vez em quando, e o primeiro que entrasse na água era curado de qualquer enfermidade. E portanto, quando Jesus chega até aquele homem, olha como Jesus é bom, olha como Deus é misericordioso. Jesus vai até aquele homem e pergunta para ele: você quer ficar são? Qual foi a resposta daquele homem? Ele disse assim: olha, eu quero, mas toda vez que eu vou descer na água, vem outro e desce antes de mim. Então, ele estava ali naquela vida, ia ficar ali naquela vida para sempre. Mas Jesus diz para ele aqui: olha, toma a tua cama e anda. Aqui entra também um outro princípio de fé. Aquele homem, ele podia simplesmente não acreditar em Jesus. Ele poderia simplesmente dizer assim: mas Senhor, olha meu estado, o Senhor manda eu tomar a minha cama, eu sou paralítico há 38 anos, o Senhor manda eu tomar a minha cama, levantar e ir embora, mas como? Meu irmão, a Bíblia diz que a palavra de Deus não torna atrás vazia, ela prosperará naquilo que ela foi enviada. A Bíblia diz que se creres verás a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao homem que crê. Aquele homem então, ele pega a sua cama e vai embora. E ele não viu Jesus mais. Mas passou um tempo, Jesus também encontra aquele homem agora no templo, adorando a Deus. E Jesus diz para ele assim uma coisa: olha, vai, não peques mais, para que te não suceda algo pior. Aí fica a pergunta: tem alguma coisa pior do que uma pessoa deixado em um lugar, na beira de um tanque, por 38 anos, esperando o movimento das águas, uma oportunidade para entrar nas águas, para que pudesse ser curado? Existe sofrimento mais do que isso? Existe. Sabe o que é pior do que isso? É ser lançado no inferno, aonde o fogo não apaga e o bicho nunca morre, porque ali não vai ser apenas 38 anos de sofrimento, não, ali vai ser a eternidade. A eternidade, de eternidade a eternidade, a pessoa vai estar lá. E Jesus falou tanto sobre o inferno nos primeiros 4 livros da Bíblia, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Ele falou tanto, principalmente em Mateus, a respeito do inferno, advertindo o ser humano que esse lugar é um lugar de pranto e ranger de dentes. E aonde o ser humano vai estar lá, ele vai estar no inferno com a sua consciência, como fosse aqui agora. A consciência da pessoa não vai ser tirada, ele vai lembrar de tudo, vai recordar de tudo. Já pensou que tristeza? Onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Já pensou aquela pessoa que teve toda a oportunidade, que passou pela casa de Deus, que passou pela igreja, que serviu o Senhor na igreja, que viveu na igreja, mas de repente não procurou consertar a sua casa, a sua vida espiritual, e perdeu a sua salvação? Agora no inferno, quando ele começa a lembrar da igreja, da casa do Senhor, do reino de Deus, dos céus, o qual o Senhor Jesus disse que foi preparar um lugar onde as ruas são de ouro, e ele lembra que ele perdeu essa oportunidade simplesmente porque ele deixou de confiar e crer em Deus e foi viver de acordo com o mundo. A morte é uma realidade que ela vai levar todos nós. A maior oportunidade da nossa vida é essa,
de poder dia após dia consertar a nossa vida com o Senhor, de poder todo dia da nossa vida poder ser melhor do que fomos ontem, viver mais para Deus, no amanhã ou no agora, vamos dizer agora para o amanhã, do que eu fui até agora. Eu posso ser melhor crente, eu posso ser melhor pastor, você pode ser o melhor crente, você pode ser uma melhor serva de Deus, você pode ser o melhor servo de Deus. Isso está nas nossas atitudes de querer de honrar a Deus com a nossa vida e com o que nós temos. Mas também há o livre-arbítrio de querer ou não querer. A gente pode viver a vida espiritual empurrado com a barriga, que é a pior coisa que um crente faz. A pior coisa que um crente faz é quando ele é morno. Porque o Senhor disse o quê? Vomitar-te-ei da boca para fora. Ou seja, quente, ou seja, frio, morno, o Senhor não aceita. Não sejamos crentes mornos. Sejamos crentes com atitude de oração, de clamor, de buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Porque veja bem o que Deus está nos livrando. O Senhor está nos livrando da condenação eterna. Então, o sofrimento, por mais que seja grande o sofrimento que alguém tenha na terra, não compara com o sofrimento que vem depois da morte, se ele perder a sua salvação, né? Aqui então nós vemos este homem aqui, que era enfermo há 38 anos, e que aproveitou aquela oportunidade, da qual Jesus disse: toma a tua cama e anda, e depois ele vai para o templo, adorar e servir a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que são curadas, que são libertas, que são transformadas, e que viram as costas, elas esquecem do milagre, ela esquece da casa de Deus, ela esquece de quem orou para ela, e principalmente ela esquece do dono da bênção. Quantas e quantas pessoas eu já conheci assim, e quantos que eu já conheci vários assim, mas também já conheci vários que já desceram a sepultura. Ingratidão. Quando nós não somos fiel a Deus por aquilo que Deus fez por nós através de Cristo, nós somos ingratos, e não estamos dando valor naquilo que é mais precioso na nossa vida, que não pode comprar com ouro nem prata, que é a nossa salvação. Valorize a tua salvação, valorize o teu chamado, a nossa vida com Deus. Viva cada dia da nossa vida como se fosse o último dia. Eu quero falar aqui também de oração. Em 2 Crônicas 20, temos a oração de Josafá, também em um momento de desespero, quando ele recebe a notícia da multidão que vinha contra seu país. O que fez Josafá? Ali em 2 Crônicas 20, se pôs em oração a buscar a Deus. Ele temeu, ele teve medo, mas ele buscou a Deus, ele orou, ele clamou. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Deus então envia o profeta, e que diz para ele assim: ó, não temas, porque essa peleja não é tua, mas ela é de Deus. Então quando você ora, quando você põe o teu problema, quando você põe a tua dificuldade, quando você clama a Deus, o Senhor diz assim: essa luta eu estou contigo, essa luta é minha, eu entro nessa batalha junto com você, eu entro nessa briga junto com você, porque eu não aceito ver o meu filho, o meu servo ser destruído e ser derrotado por esse mal, por esse problema. Deus entra contigo na guerra, Deus entra contigo na peleja, Deus entra contigo na batalha. Por quê? É do teu clamor, da tua oração. Outra coisa, homens de Deus que oraram, que a Bíblia está falando deles. Abraão foi chamado amigo de Deus. Isaac ora por sua mulher, que era estéril, porque Raquel não era, a mulher de Isaac? Débora. Rebeca, isso, Rebeca. Ele ora por sua esposa e Deus lhe concede filhos. Mas ele orou, se não me engano, a Bíblia diz que ele orou 40 anos. 40 anos. É brincadeira? Isaac ora por sua mulher que era estéril. Moisés, homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Josué, homem de Deus, homem que orou e o sol e a lua parou no céu. Homem que orou e o sol e a lua parou no céu. Está ali em Josué 10, né? Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. Elias, que viveu na pior crise espiritual de Israel, mas foi honrado por Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Ana, mãe de Samuel, e a rainha Esther, e tantas outras pessoas da Bíblia.
que foram pessoas de oração, né? O que aconteceu com a rainha Esther? A rainha Esther fica sabendo da lei que foi colocada, que era para ser destruído todos os judeus, e ela então entra em jejum e oração, e manda, e pede para os outros jejuar e orar. Então, meu irmão, você quer ver grandes coisas na tua vida? Não importa o que está acontecendo, Deus muda o quadro, Deus muda a história, Deus muda o rumo da nossa vida, quando você é um homem, uma mulher de Deus, de oração. Seja de oração. Ana não podia ter filhos, não é verdade? Ana não podia ter filhos, e o que mudou a história dela? Oração. Quando ela estava ali na porta do tabernáculo, ali orando e falando com Deus, Deus ouviu a oração dela e mudou a vida daquela mulher, presenteando ela com um filho. Então, meu irmão, você quer ver coisas grandes da parte de Deus na tua vida? Seja uma pessoa de oração. Mantenha-se firme na oração. Não esmoreça em momento nenhum. Tenha o teu momento de oração com Deus todos os dias da tua vida. Perseverai na oração. Não é que a Bíblia fala? Perseverai na oração. Persevere na oração, e você vai ver o resultado e os milagres e as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, e era um homem muito compromissado. O homem tinha um grande cargo no reino ali, da qual ele pertencia, mas ele nunca deixou de orar 3 vezes por dia. Eu não sei se eu já consegui orar 3 vezes por dia, eu acho que não consegui não, né? E você? Então a gente precisa olhar bem, fazer uma análise. Será que nós somos muito mais ocupados do que foi Daniel? Será que nossos compromissos são muito maiores do que o compromisso que Daniel tinha ali no reino da Babilônia e do medo dos persas? Acho que não. Acho que nós aqui não estamos sabendo administrar muitas das vezes o nosso tempo. Tiramos muito tempo talvez para alguma coisa, mas não tiramos tempo para oração. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos meditar nessa palavra sobre a questão da oração. Lembra do título: a oração muda a sentença. A oração muda a sentença. Glória a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vamos dizer: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
derramado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Adora aquele que vive. Em teus braços nós podemos descansar, Deus. A tua graça nos basta. Teu amor nos alcançou, Deus. Oh, Deus. Recai em tua graça, recai de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recai de novo em tuas mãos. Teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, Deus. Deus, amém? Irmão, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós queremos apresentar e consagrar a Deus, amém? Aí é o nosso diácono aí, tá vendo? Glória a Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus também, Senhor, queremos colocar na tua presença esse momento, que é o momento, meu Deus, de dizimar e ofertar. O Senhor abençoe tua casa, teu povo, todos aqueles que têm trazido os seus dízimos à casa do Senhor, todos aqueles que têm ofertado para a tua obra, que o Senhor os abençoe grande e poderosamente, ó Deus, que possam prosperar em tudo que eles colocam as mãos, Senhor. Que venha multiplicar a sementeira de cada um, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que sejam prósperos, para que sejam abençoados, para que possam, meu Deus, emprestar e não tomar emprestado. É o que nós oramos, meu Deus, e colocamos na tua presença a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, porque é tua promessa, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Se alguém for dizimar ou ofertar, pode fazer. Vamos orar? Vamos colocar em pé para nós orar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, nessa noite nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E neste momento, meu Deus, nós oramos te agradecendo por esse culto, por essa noite, pela vida do teu povo, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não estão aqui. Oramos também, meu Deus, para aqueles que estão nos ouvindo agora, ou por aqueles que vão ouvir depois esse culto pela internet. Pai, no nome de Jesus nós oramos, repreendendo todo o mal, repreendendo a enfermidade, repreendendo tudo aquilo, meu Deus, que tem trazido sofrimento,
angústia, tribulação, para a vida, meu Deus, dessa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe ela, a casa dela, a família dela, Pai, que a tua mão possa estar entrando com providência, ó Deus, na saúde, na vida financeira, no trabalho, no casamento, nos filhos, ó Deus, aonde essa pessoa estiver, Pai, nos ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus, nós oramos abençoando a vida dela e repreendendo tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Senhor, seja na área financeira, seja na saúde, seja onde for, meu Pai, nós repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoamos essa casa, essa família, para a honra e a glória e o louvor do teu nome, Pai. Nós também, Senhor, em nome de Jesus, encerramos esse culto dessa noite, despedindo o teu povo em paz para voltar para suas casas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham uma noite abençoada, Pai. Abençoa o sono, o dia de amanhã, o final de semana de cada um. Que o Senhor abençoe grande e poderosamente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos por essa grande, ó Deus, noite abençoada em que tivemos aqui na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu despeço o teu povo em paz para voltar para suas casas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.